Olá, como vai? Aqui é Lidiomar Farias e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante ligado à comutação, ligado à comunicação ali entre os pontos, que é o codec, né? Os codecs que são ali pontos importantes, né, no tratamento da voz, e eles têm reflexo direto, né, na qualidade da ligação, na estabilidade, enfim, dependendo do ambiente que você vai implantar. Se você implantar, por exemplo, um codec incorretamente, você vai ter um impacto muito grande, né? Seja num ponto da estrutura, em outro ponto, e se você não dominar isso, você vai ter ali uma certa dificuldade, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho e depois eu volto a falar sobre essa dificuldade que poderá ocorrer se o sistema for mal dimensionado, né? Quero agradecer a tua audiência, né? Nós vamos rodar aqui a vinheta e a gente já retorna. Como estávamos falando, nós vamos conversar hoje sobre o codec G711 e o G729, né? Ambos, né, estão no padrão ITU-T e eles têm ali diferenças, não é? O codec G729 ele é altamente comprimido, né, em comparação ao G711, né, o G711 possui 8 vezes mais, né, a taxa de dados que ele captura, né, e ele possui essa diferença. Ambos surgiram ali na década de 90 e são utilizados em sistemas sem fio, sistemas STFC, sistemas IP, né. O G711 é uma recomendação ITU-T para PCM, para canais PCM. Não é? É muito utilizado, né, e possui uma largura de banda de 64 kbps, né, e a gente utiliza, né, nós temos ali duas versões mais utilizadas dos G711, que é o MILAU e o ALAU, né? O ALAU ele é mais utilizado, né, em vários países, ele é muito utilizado no Brasil, enfim, outros países, e o MILAU ele é mais utilizado na América do Norte, né, uma recomendação mais na América do Norte. O G711, de uma maneira geral, ele transporta, né, eu falo de uma maneira geral porque isso independe da variação, ele transporta ali 8.000 amostras por segundo, né, com uma tolerância de 50 partes por milhão. Cada amostra é representada por uma quantização uniforme de 8 bits, né, e aí você tem uma grande diferença, né, em relação ao G729, né, que termina... conclui, né, você tem ali um pacote com uma taxa de 64 kbps. A gente vai ver logo mais embaixo a taxa do G729, que é muito menor, né? E aí você tem ali, como você não comprime tanto o pacote, o teu trabalho de hardware para você codificar é menor, você basicamente tem o trabalho de empacotamento e a compressão é muito menor, né, em comparação ao G729. Aí tem uma diferença, né? Se você vai utilizar um hardware com menor capacidade de processamento, provavelmente você vai utilizar o G711, você vai priorizar esse codec, né, em comparação ao G729. Existem outras versões do G711, a gente não vai entrar aqui, mas por exemplo o G711.0, .1, enfim, que vão possuindo utilizações específicas, não é? Chegando até 16.000 amostras por segundo, né, sendo utilizado ali para vários outros serviços, né, incorporando outros serviços. Isso em relação ao G711. Já em relação ao G729, a gente tem ali uma taxa de 8 kbps, né, utilizando, né, uma menor banda, né? O G729 usa uma amostra de 8.000, ou melhor, são 8.000 amostras por segundo, enquanto usa o PCM linear de 16 bits, né, como método de codificação. E o atraso na compressão de dados ela é de 10 milissegundos, né? Esse tempo de compressão, né, é de 10 milissegundos. E ele é otimizado, né, para uso com sinais de voz reais e levam a tons, né, levam tons DTMF, né, ele consegue transportar. Enfim, música, fax também, ou melhor, música e fax, né, de alta qualidade não são suportados, né, nesse codec, por
vários fatores técnicos, né? A quantidade de taxas de transmissão, essa questão da compressão, isso acaba impedindo a utilização para esse tipo de serviço, né? Então, a transmissão de DTMF usa o padrão RFC 2833, é importante isso, né? Se você utilizar o G729, você vai utilizar o RFC 2833 para transmitir o DTMF, né? Vai utilizar através do RTP, né? Do protocolo Real Time Protocol. Você vai utilizar esse protocolo para transmitir o teu DTMF. E aí você tem ali a largura de banda de 8 kbps, né? Enquanto você tinha lá 64 no G711, você passa para 8, né? Então é claro que esse é o pacote, né, de voz que a gente está servindo. Na formação final do pacote você tem acréscimos, né, para a formação do pacote IP. Então você tem uma facilidade de utilizar em links, né, com menor recurso esse codec, né? Existem outras variantes, né? Existem as variantes G729.1, G729A, B, né? Aí são outras versões, né? São versões que também são definidas, não é? Em geral é utilizado no mercado, enfim, o G729A, né? Por exemplo, o G729.1 é uma velocidade de banda larga e é o algoritmo de codificação de áudio que é interoperável com os codecs de G729A e o B. Então ele tem essa interoperabilidade, mas em geral é utilizado o G729. Então veja que interessante, quando você utiliza o G711 você tem uma necessidade de largura de banda maior, mas o processamento da tua máquina, do teu recurso de hardware, ele vai ser bem menor. Então você pode utilizar, né, em hardware menor. É o caso de alguns equipamentos, alguns aparelhos, né, não vou nomeá-los aqui, mas que talvez você já tenha encontrado algum deles, ou você vai encontrar, onde ele tem duas portas VoIP, mas quando a primeira conecta com o G729, a segunda obrigatoriamente vai transportar em G711. Por quê? Além, claro, da própria licença, existiria a capacidade de hardware de tratar aquele codec. Então, se você for utilizar o G711, você vai poder ter mais ligações na tua máquina, porém, você vai precisar de um link IP maior, né? Em casos onde você tem um link IP sem limitações, isso não é problema, né? Então, você pode trabalhar ali com hardware menor, e o que isso vai resultar para você? Um hardware menor consumo de energia, né? Se de repente você tem um no-break, então você põe um hardware com uma menor capacidade, e esse no-break precisar subir, ele vai durar mais tempo a tua energia, né? Então tem que avaliar projeto a projeto, né? Caso a caso. Se você for utilizar um PABX, por exemplo, onde você vai ter uma comunicação mais intensa interna, não é? Se você vai implantar um PABX IP e ela vai ser uma comunicação interna, esse PABX vai estar na estrutura do cliente, quer dizer, ele vai trafegar ali internamente num switch, e aí você implanta um switch giga, a tua máquina ela vai ser muito menos requerida. Então uma configuração mais razoável, né, um Core 2 Duo, né, você não vai precisar pôr um processador i7, né, nem mesmo um i5 para poder processar uma grande quantidade de chamadas, porque você vai poder trafegar em G711. Agora, se você tem certa limitação e você precisa ter um menor uso da banda, né, então você prioriza o G729. Então é avaliar caso a caso, né? Ambos são protocolos padronizados, né? Ambos usam amostras, né, 8.000 amostras por segundo, né? Porém existe uma diferença, né? O G711 ele tem suporte para 64 kbps e o G729 para 8 kbps, né, de transporte. Enfim, o G711 ele foi implementado ainda na década de 70, né, pela Bell Systems, e padronizado em 1988, enquanto o G729 foi padronizado em 1996, então ele é um pouco mais recente, né, mais atualizado. O G729 usa algoritmos de compressão especiais, né, para reduzir a taxa de dado, enquanto o G711 possui menor poder de processamento, né, comparado ao G729, devido ao algoritmo ser mais simples, né? Você vê, ele tem uma década, né, de diferença de padronização, né, de desenvolvimento. Então você tem ali outras realidades, né? Então você tem ali a questão da licença do G729, porque ele é licenciado,
Então é necessário ter a compra da licença. Enfim, existem ali versões até no mercado que outras versões, mas ele o padrão ele é licenciado, não é? E o G711 ele é o mais compatível em qualquer ambiente, né? Ele é mais, vamos dizer assim, o mais básico do hardware. Ele já tem essa licença, já é suportado, que ele é aberto, enfim. Eu diria que hoje em dia, por conta dos links não terem tanta limitação, e até mesmo na interconexão entre operadoras, ser utilizado esse codec, me parece que ele é o mais indicado de uma forma geral, não é? Claro que como eu mencionei, é de se avaliar caso a caso, né? Claro que, por exemplo, quando você tem uma conversão do G709 para 11, você tem uma perda ali, né, uma possível perda de informação, você tem um percentual, né? Essa questão de codificar e decodificar passando para um outro codec, né, você pode ter uma perda. Existem sistemas, né, que medem essa perda. E você pode até mesmo ter ali, ter uma opinião, ou ter uma medição que é o MOS, Mean Opinion Score, né? Existem alguns sistemas de análise que eles analisam, né, as perdas. Então você tem também outros sistemas de medição que é utilizado para você avaliar o cenário. Então cada cenário você vai tendo tendo ali uma melhor avaliação, né? Tanto os dois, né, 711 e 729, como eu já falei, ele opera com uma taxa de 8 vezes menor com comparação ao 711, porém o 729 ele vai te exigir uma alta capacidade do teu hardware, uma maior capacidade, melhor dizendo, né? Então, dependendo do índice de tráfego, de ligações que você vai ter ali, você pode até mesmo derrubar o sistema, derrubar algum um sistema que você esteja utilizando, seja um gateway, seja um servidor. Se ele não estiver preparado para uma quantidade de chamadas simultâneas, você pode derrubar ali o teu sistema. Então precisa ser avaliado caso a caso, né? Como eu mencionei, em casos de PBX que sejam internos ou que não possua limitação de banda, como são os casos de comunicação via link dedicado, fibra ótica, até mesmo rádio dedicado, né? Você não vai ter essa preocupação, mas vale avaliar caso a caso, né? Porque depois na frente você pode ter algumas dificuldades. Digamos, um exemplo de uma dificuldade, digamos que você vai definir o que vai ser utilizado do G711 e você tem um link de internet com uma certa limitação. Então, essa limitação vai acabar gerando o quê? A má qualidade na tua ligação, cortes, quedas de ligação, problema de sinalização, que aí vai gerar problema de bilhetagem na tua ligação, né? A chamada vai ser encerrada antes do tempo, enfim, vai ser uma série de problemas que podem ocorrer apenas em alguns picos durante o dia, e aí para você encontrar vai ser muito complicado. Então você demonstra, né, quanto mais domínio da estrutura você tiver, melhor. Agora, se você, não, eu vou utilizar apenas o G729, o teu link vai estar perfeito, lisinho, mas daqui um pouco você tem um hardware que está sofrendo, então você vai implementando ali mais chamadas e também pode gerar problemas de queda de ligação, problema de bilhetagem, né, no teu billing. Enfim, é necessário avaliar caso a caso. Então, ficam aqui algumas dicas, espero que tenha colaborado aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui no comentário alguma observação, quiser fazer alguma solicitação, deixa pra gente aqui, que a gente vai ser muito feliz em poder te responder, tá bom? Um forte abraço e até logo mais.